Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Depois de Colossenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18. Amém? Misericórdia. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 18. Então agora todo mundo encontrou? Encontrou, Malice? Beleza, vamos esperar a senhora. Então vamos lá então. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, que diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus, nós te damos graças, Pai, porque essa é a vontade do Senhor para nós, Deus, em Cristo Jesus. Pai, fala aos nossos corações através da tua palavra, Pai. Usa, Deus, a minha vida, Deus, para ser boca do Senhor. E Deus, que nós possamos, Deus, continuar, Deus, nos consagrando a Ti, ainda nesse momento, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Que eu e você, nós possamos dar graças a Deus, bendizer o nome do Senhor, agradecer a Deus. Porque tem gente que não agradece a Deus. E quem não agradece a Deus está pecando, porque é um ingrato. Isso é um problema para as nossas vidas, né? E como nós temos tempo, eu vou acelerar um pouco aqui, mas o nosso primeiro ponto aqui é não dar graças a Deus. Tem gente que não dá graças a Deus. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 21, algo muito interessante, e fala sobre isso de não dar graças a Deus. Paulo em Romanos 1, 21 diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pessoas que não foram regeneradas pelo Evangelho de Jesus, não reconhecem a Deus, e por não reconhecerem a Deus, não o glorificam e nem dão graças a Deus. Essas pessoas que ainda não foram restauradas, regeneradas, que não conheceram a Cristo ainda, elas não dão graças a Deus, e logo, se existe esse tipo de pessoa, elas dão graças a outra coisa. As pessoas acreditam que as coisas acontecem nas suas vidas por causa da sorte. É porque ocorreu vários fatores e eu tive sorte, e isso me beneficiou, isso aconteceu assim. E essas pessoas dão graças à sorte. Que bom que eu tive sorte. Mas nós sabemos que eu e você, nós somos cristãos, e nós não temos esse tipo de superstição, de tal forma que elas dão graças a si mesmo. E o homem desse tempo, irmãos, ele faz muito isso. Ele olha para si e se adora. Ele olha para si mesmo e fala, como você é demais. Você é incrível. E perdem a oportunidade de darem graças àquele que merece ser agradecido, que é Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, que nada acontece sem a sua permissão. É Ele que cuida, é Ele que faz, é Ele que transforma as vidas. Mas infelizmente existem esse tipo de pessoas que
não dão graças a Deus. Em segundo lugar, então, nosso segundo ponto, dar graças em todas as circunstâncias. Você e eu, irmão, nós precisamos dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Porque, em primeiro lugar, nós somos regenerados. Eu e você, nós sabemos que nós temos um Deus poderoso, um Deus que nos chamou, nos tirou do pecado, de uma vida onde nós não conhecíamos a Deus, de uma vida de engano, de uma vida de escuridão, de sofrimento por não conhecermos a Deus, mas nos transportou para o seu reino, nos deu uma vida melhor, abriu os nossos olhos. Nós estávamos mortos, cegos, porque nós estávamos mortos e não poderíamos de maneira nenhuma render nenhum tipo de graça a Deus. Então, em primeiro lugar, você foi regenerado. E você precisa agradecer a Deus em primeiro lugar por isso. Porque se Deus não tivesse me regenerado ou regenerado a sua vida, você jamais reconheceria a Deus como aquele que merece todo o agradecimento, toda a honra, toda a glória. Não se engane, irmãos. E o guarda-chuva, irmãos, disso tudo, aquilo que tudo cai em cima, é Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não é algumas. Não é uma hipótese. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Então tudo que acontece na sua vida passa por esse guarda-chuva de Deus. Talvez você não vai entender agora. Talvez você fale, mas esse negócio ruim que está acontecendo na minha vida, como é que Deus permitiu isso? Deus tem um propósito na sua vida. E você precisa entender Deus nesse momento na sua vida. Talvez é um momento de dor, talvez é um momento de perca, talvez é um momento de sofrimento, talvez é um momento onde você achou que algo iria acontecer e não está acontecendo do jeito que você gostaria que acontecesse. Mas é por isso que você foi regenerado. Porque se você fosse egoísta, você simplesmente diria, não, as coisas têm que acontecer do meu jeito, eu não aceito essa situação. Mas não, você foi regenerado. E todas as coisas cooperam para o seu bem, como foi com José, que foi jogado na cisterna. Você acha que foi bom ser jogado na cisterna? Você acha que foi legal ser vendido como um escravo? Você acha que foi legal ter que ficar longe do papai, que dava tudo para ele, da mãe dele, que ainda estava viva quando ele foi vendido? Mas Deus, em tudo, a palavra de Deus fala, estava com José. E eu tenho que dizer para você o óbvio nessa noite. Deus está com você, irmãos. No momento difícil, no momento do sofrimento, no momento da tribulação. E no final da história a gente conhece. Deus tinha um propósito. A terra ia ter fome, a terra precisaria de José ali. Então Deus moveu as coisas para esse fim. Né? O Spurgeon, ele fala uma frase interessante que, eu acho que é o Spurgeon, se eu estiver errado depois a gente vê aí, mas a frase é o seguinte, é que o menino estava sentado e a mãe estava costurando alguma coisa ali, fazendo uma obra de arte, e aí o filho olhava de baixo para cima e via o fundo do negócio e falava, nossa mãe, esse negócio não tem jeito, não tem sentido, não tem propósito, tá feio, tá isso, né? Porque tá olhando de baixo, né? Mas quando a mãe mostra para o filho a parte de cima do bordado lá, tá bonito, faz sentido, tem harmonia, as cores, tem um formato. Talvez hoje você está olhando para a sua vida como esse menino assim, sabe? As coisas estão meio que embaraçadas. Você olha, você não entende. Você olha, você fala assim, o que você está fazendo, Deus? Mas um dia Deus vai sentar você e vai mostrar aqui, ó, Paula, por que eu fiz assim? E vai confortar o seu coração, você vai entender, nossa Deus, obrigado, porque o Senhor fez assim, eu te dou graças. Mas nós precisamos dar graça agora. Precisamos confiar hoje. A palavra de Deus fala que nós precisamos dar graça agora e não duvidar.
Mas é impressionante, irmãos, que mesmo nós sendo pessoas regeneradas, nós deixamos de ser gratos. Mesmo sendo pessoas que conhecem isso que eu acabei de falar, nós deixamos de acreditar que Deus está no controle. Paulo escreve também aqui, em 2 Coríntios 9:11, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em quê? Em ação de graças a Deus. Deus enriqueceu, irmãos, você com tudo. A palavra de Deus está falando que Deus enriqueceu, derramou sobre você tudo o que você precisa para viver. Para adorar, para vir à igreja, para cuidar do seu filho. E como muitos já falaram aqui, para você ser uma pessoa alegre. O pastor João falou, ou não falou na abertura. Deus tem derramado tudo. Você tem o suficiente, porque Deus tem te enriquecido. Mas não, e muitos, ao se depararem com esse tipo de verdade, eles preferem se fechar, se entristecer. Não acreditar que Deus derramou sobre ele a bênção. Enriquecido de toda forma, irmão. Se existe alguma forma de você ser enriquecido, Deus fez. Você precisa acreditar, ter fé nesse Deus que derramou sobre você todas as coisas. Efésios 5:3 e 4 fala assim, olha, entre vocês não deve haver o quê? Nem sequer menção de imoralidade, nem de nenhuma espécie de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Versículo 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas em vez disto, o que tem que acontecer no meio de vocês? Ações de graças. Em vez de nós sermos esse tipo de pessoas, contrárias à vontade de Deus, rebeldes a Deus, maledicentes. Você já viu gente assim que reclama com tudo? As coisas nem tão ruins assim, a pessoa está amarga, está amargurada, está reclamando, está dizendo que não está bom. Tudo bem, às vezes você precisa chegar na presença de Deus e falar, Deus, não está bom. Conforta meu coração para que eu entenda o que está acontecendo. Talvez isso vai acontecer na sua vida, mas tem gente que não faz isso. Só reclama. Só chega diante de Deus e reclama. Reclama. Em vez de dar a Deus ações de graça. Eu lembro da Sabrina. A Sabrina fez a festa da formatura, né, Sabrina? Foi um culto de quê? Ação de graças. Agradecendo a Deus pelo privilégio delas estudar, formar. A Sandra ter, mas o pastor José, capacidade de sustentar ela todo esse tempo. E Deus sustentando todos eles. A Karen também fez um culto quando ela formou na polícia, de ação de graças. A nossa vida deve ser assim. A irmã Alice gosta de fazer um culto na casa dela de ação de graças sempre que possível. Né, irmã Alice? Eu acho que já fui uns 3 já, uns 2. Nós precisamos ser assim. Agir com graça para com o nosso Deus, ser esse tipo de pessoa. Efésios 5:18, mais um pouquinho na frente aí. Não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas sejam o quê? Cheios do Espírito. Falando uns aos outros com salmos. O que a gente fez hoje? A gente falou uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos e louvores. A gente já fez isso aqui hoje. Louvando a Deus, ao Senhor do seu coração, sempre dando o quê? Graças a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto nós estamos fazendo isso aqui, nós estamos dando graças a Deus, louvando o nome dEle, falando desse Deus que é maravilhoso, lendo uma palavra, enfim. E eu vejo que muita gente pergunta o que é ser cheio do Espírito. Um crente normal, cheio do Espírito, é um crente que agradece. Tem muita gente querendo ser cheio do Espírito, não, é porque eu estou fazendo tais coisas, fui no monte e fiz não sei o quê. Você precisa ser só um crente normal, um crente que agradece,
a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Às vezes o básico com Deus já resolve. Tem gente querendo inventar história, inventar coisas que não tem fundamento nem bíblico. Que se tiver não tem problema. Mas tem gente que é assim, né? É um crente agradecido, é um crente o quê? Alegre. Se você ver o versículo anterior, o 16, que eu li aqui do Tessalonicenses 5, alegre-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. O que é isso aqui, Fábio? É um crente espiritual. É um crente cheio do Espírito. É um crente que ora. Simplesmente isso. Outra coisa que você deveria ser grato a Deus é pela sua salvação. Tem muita gente que não é grata a Deus porque foi salvo. Simplesmente, eu acho que passou alguns 10 anos, 20 anos e não agradece mais a Deus por ter o privilégio de ser filho. De ser não mais chamado de servo, mas de amigo. Como o pastor José disse, como um co-herdeiro junto com Cristo. Esquece do privilégio e não dá graças a Deus. E o Filipenses 4:6 fala assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então, irmão, quando você é um crente cheio do Espírito, que agradece a Deus, que ora, que é feliz, alegre, né? Porque felicidade é momentânea, alegre. Quando você é esse crente que através da oração e súplica rende graças, ações de graças a Deus, sabe o que acontece? O versículo diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e os seus pensamentos. Você quer ter a paz de Deus, que excede todo o entendimento sobre a sua vida? Seja um crente espiritual, um crente normal, que é alegre no Senhor, agradece ao Senhor, ora sempre que pode ao seu Deus. A paz de Deus vai reinar na sua vida. Seu coração vai ser transformado. Eu gosto de orar, Deus transforma a mente e o coração, porque é isso que é paz de Deus. Paz de Deus é uma mente e um coração transformado. Mas se nós não rendermos graças a Deus, irmãos, nós não poderemos experimentar essa paz de Deus que todo mundo quer. Essa paz que nenhum entendimento humano consegue compreender, como essa paz que eu tenho em minha alma é dessa forma. Mas é isso que leva você, irmãos, até a paz de Deus. Mas talvez você pergunta, quais são então os indicadores de alguém consagrado, alguém que é espiritual, uma pessoa dessa forma? Será que é a frequência na igreja? Não. Será que são as atividades que eu faço, tudo que eu faço na igreja, eu vou para lá e vem para cá, corro aqui, fico igual o louco dentro da igreja? Será que é isso que me faz uma pessoa consagrada? Não. Não é, irmãos. Pode colocar o que você quiser aí nessa lista de coisas que você faz. Nós não devemos julgar nossa espiritualidade, o nosso separar a Deus baseado nisso. Precisamos ir mais fundos. Precisamos olhar para aquilo que excede, irmãos, a nossa própria hipocrisia. Porque tem muita gente que faz tudo isso que eu falei. Vem para a igreja, corre para lá e para cá, mas no final das contas é o que? Hipócrita. Só faz porque quer se mostrar, só faz porque tem outras intenções. Mas se você quer ser essa pessoa espiritual, essa pessoa cheia do Espírito, você tem que se perguntar, eu estou sempre alegre? Porque a palavra de Deus fala que você precisa o quê? Alegrar-se sempre. Quer ser uma pessoa consagrada? Quer ser uma pessoa espiritual? Quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Se alegre nele, então. Às vezes as pessoas não se alegram, eu não entendo. Mas você tem se alegrado? Você repara, olha para você mesmo, você tem se alegrado ou você tem se entristecido? Você tem orado constantemente? Você precisa orar. Eu preciso orar. Nós precisamos
Sempre orar. Eu estou cada vez mais grato a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, porque eu acredito que quanto mais tempo de vida cristã você tem, mais grato a Deus você será. Isso seria o lógico. Mais tempo orando, mais tempo lendo a palavra, e com isso mais tempo se deleitando na paz de Deus que excede o entendimento. E aí nós chegamos ao último ponto. Esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, é que vocês rendam graças a Deus, irmãos. Filipenses 2:13. Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Fábio, é eu mesmo que faço isso na minha vida? Sou eu que fico alegre por mim mesmo? Sou eu que me esforço para conseguir orar? Sou eu que faço a minha vida uma vida mais grata a Deus? Não, é Deus. É Deus que produz em você tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a vontade dele. Se Deus te chamou, te regenerou, Ele vai te capacitar a produzir no seu coração esse tipo de comportamento. Mas é óbvio, às vezes nós nos afastamos de Deus. Às vezes nós nos perdemos e nos embaraçamos no caminho. E aí nós precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, voltar para o caminho. Porque a palavra de Deus fala que todo mundo, como ovelha, se desvia do caminho. Então você precisa voltar. Volta para o caminho. Volta para Jesus. Volta a experimentar o que é ter paz de Deus na sua vida. É isso que você precisa fazer, é isso que eu preciso fazer. Mas talvez você me pergunte, Fábio, eu gostaria de andar assim, sabe? Em teós, entusiasmado, em Deus. O que eu preciso fazer para me andar dessa forma? Porque às vezes eu não estou assim, sabe, entusiasmado. Como o pastor João disse alguns sermões atrás, entusiasmado é em Deus, é quando você está em Deus. Mas eu não me sinto assim, Fábio, entusiasmado o tempo todo, alegre, orando, sendo grato. Por que eu não consigo? A resposta, às vezes, é simples, é porque você é pecador, em primeiro lugar. Né? A carne ainda está aí, às vezes, brigando com o seu espírito, te atrapalhando, fazendo você perder o foco, fazendo você não ver o que Deus tem para você. E essas coisas corrompem, sabe, a sua alegria, corrompem as suas orações e você não é grato a Deus. Existem coisas, irmãos, que atrapalham nós a sermos gratos. Eu listei algumas. A primeira é a dúvida. Sabe por que você não consegue ser grato a Deus? Porque você não confia nele. Porque você não entregou, de fato, a sua confiança no Senhor. Você às vezes diz com a boca, não tenho para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna, mas no fundo você duvida. Por isso que você não dá graças a Deus. Isso te atrapalha. Isso é pecado. Isso é o seu velho homem tentando dominar. E é normal a gente ter dúvidas. E é normal, mas não, irmão, não tenha dúvida, tenha confiança. Porque o Deus que te chamou, Ele morreu na cruz por você. Todas as palavras dele é verdadeira. Tudo que ele disse se cumpre. Tem se cumprido até agora, irá se cumprir, nada passará da sua palavra. Não tenha dúvida da fidelidade, da bondade de Deus sobre a sua vida. Não se engane achando que você está aqui perdendo tempo nesse culto de consagração. Você não está perdendo tempo. Não tenha dúvida que Deus operou milagres na sua vida. Você talvez não está vendo, mas talvez a sua mente e o seu coração tenha sido inundado com a paz de Deus, que excede todo entendimento, e você vai voltar para casa renovado, as forças para conseguir dar graças a Deus. A segunda coisa é o egoísmo. Às vezes nós somos muito egoístas. Isso atrapalha você a dar graças a Deus. Porque o egoísmo é algo complicado. Recentemente eu li um livro e percebi em mim. Falava com o pastor, falhas no meu caráter, no meu ego,
que estavam lá, sabe, lá no fundinho, assim, quando você precisa pensar pelo menos uma meia hora para você falar assim, nossa, cara, eu sou assim, eu estou agindo assim, eu estou errado, eu não sou o dono da verdade, eu preciso às vezes me submeter quando necessário, eu preciso servir, eu preciso fazer tantas coisas, mas o egoísmo não deixa. Você quer dominar, você quer ser o cara, você quer ser a mulher, você quer ser o jovem. Isso atrapalha você a render graças a Deus. Terceira coisa, porque meu tempo está acabando, mundanismo. Mundanismo é o quê? É amor ao mundo. Sabe o que atrapalha você a dar graças a Deus? É amor ao mundo. Amar o presente século. Amar mais o mundo do que a Deus. Amar mais esse momento de estar aqui na presença de Deus e ir para o carnaval. Isso é mundanismo, isso é amor ao mundo. Isso atrapalha você a dar graças a Deus porque você está vivendo outra coisa. Você não está vivendo a vida que Deus tem para você. Você está afastado do propósito de Deus para a sua vida, que é que você esteja alegre, ore constantemente e dê graças a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Sustentado você no trabalho, sustentado você na sua casa, sustentado os seus parentes, enquanto você está aqui servindo. Quarta coisa, espírito crítico. O espírito crítico, né, assim, eu acho que ser crítico é bom, mas um espírito crítico que eu acho que é ruim é quando a pessoa em tudo ela critica. Nada tá bom. Nada está do jeito que ela gostaria que estivesse. Porque o jeito dela é o melhor. E aí ela critica. Ela não aceita nenhuma correção. Ela critica. Critica o pastor João porque ele tem um relógio daquela cor ali. Critica o pastor José porque o sapato dele é lá eu esqueci o nome lá da loja. Critica a Sandra porque a Sandra está fazendo costela gostosa para nós, direto nas viradas. Critica tudo. Nada tá bom para ele. Nada, nada, nada. E a pessoa perde a oportunidade de dar graças a Deus. Agradecer a Deus por ter um pastor, 2 pastores que cuidam, que ora. Agradecer a Deus pela vida da Sandra, que tem se dedicado ali na cozinha. Só estou dando esse exemplo que foram os primeiros que estão ali. A pessoa só sabe criticar, só sabe ser negativa. 5, a impaciência. Pessoas que não têm paciência nenhuma de esperar o tempo de Deus. Pessoa que não tem paciência para poder ouvir, para poder ser ensinável, para poder deixar Deus tratar o coração. Às vezes nós precisamos de tempo para que Deus cure feridas na nossa alma. Mas as pessoas não têm paciência. Frieza espiritual. Tem gente que é morno. Tem gente que não faz nada. Isso atrapalha essa pessoa, porque só dela ser assim, essa pessoa não ora. Essa pessoa não se alegra, essa pessoa não dá graças a Deus. É uma frieza que ninguém entende. E por último, no meu tempo, 20 segundos, é a rebelião. Nada pior do que um coração duro para que você não dê graças a Deus. Nada pior que um coração duro. Nossa, né? Para pecar nós temos solução. Isso aqui a gente já ouviu isso aqui na IBNE 1 milhão de vezes. Para pecar nós temos solução. Jesus na cruz do Calvário. Agora o problema é coração duro, coração rebelde, coração que não vê Deus nos seus propósitos. Irmãos, meu tempo acabou. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte.